Hello, galerinha! Sejam todos bem-vindos à revisão final de filosofia para o Enem 2025 da professora Gamer. Trago para vocês as apostas que eu acho que cairão amanhã, então se você é do time que gosta de revisar antes da prova, vem aqui comigo. Se você não gosta, então esse vídeo não é para você. Pode relaxar, pode ir tranquilo. Cada um tem a sua forma de estudar, né? A sua forma de se preparar antes de uma prova tão importante e decisiva como é a do Enem 2025. Então, trago conceitos necessários de serem relembrados antes da prova de amanhã e que vocês precisam ir com eles bem afiados, certo? Trouxe 12 questões para a gente fazer a revisão final. Lembrando que temos 6 áreas principais em filosofia que o Enem tem sempre cobrado muito: metafísica, epistemologia, lógica, estética, ética e política. Dentro da metafísica, a gente precisa lembrar sobre a ontologia, sobre os conceitos de verdade, sobre como é que a gente vai buscar uma essência. Epistemologia são como a gente conhece o conhecimento. Como é que as áreas de conhecimento ela passam pela forma científica e metodológica de se descobrir algo. A lógica é a forma metodológica de uma argumentação que vai levar a gente, a depender do filósofo ou da filósofa, a um conceito de verdade. A ética envolve também a política e a gente tem ideias de justiça, democracia, cidadania. E a estética são quesitos de beleza e também de política. Então, trouxe para vocês questões, como já falei, de antiga, medieval, moderna e contemporânea. E os assuntos que mais foram cobrados no Enem com base nessas 6 áreas principais foi ética e justiça, natureza do conhecimento, democracia e cidadania, filosofia contemporânea e a discussão sobre a verdade, sobre se a verdade ela ainda existe ou não existe, se ela é importante ser analisada ou não. Filosofia moderna, filosofia antiga são os assuntos que mais caem e também relações de poder dentro da política, certo? Questãozinha de número 1, deixa eu só mudar aqui a forma como eu vou aparecer para vocês, deixa eu diminuir para não ocupar tanto espaço na leitura da questão. Temos esse texto, esses 2 textos sobre o Aristóteles. A gente começa no primeiro texto falando o seguinte: Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, a uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo, em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, que a natureza permitiria de melhor. Então, o que a gente tem de mais relevante aqui? O conceito de excelência para o Aristóteles. O conceito de excelência aqui para ele está ligado ao quê? A performance. A melhor forma de você fazer algo, a uma conduta, um comportamento, uma disposição da natureza. Seguindo para o próximo texto, a noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade, não um estado psicológico, pois é definida na Ética Nicômaco como uma atividade da alma com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que leva a estudar a virtude intelectual que opera no seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética corresponde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isso: agir bem, ou na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. Ou seja, a gente tem aqui um conceito de que a eudaimonia é central no pensamento da ética aristotélica. E a eudaimonia, ela é atividade e não um estado psicológico, certo? Essa estrutura conceitual de ética aristotélica responde uma tentativa de elucidar conceitualmente o que é agir bem, ou na linguagem aristotélica, o que é ser feliz. Então a gente tem um conceito muito importante que vocês precisam levar para a prova do Enem. O que é felicidade para o Aristóteles? Felicidade é necessariamente eudaimonia.
Mas o que é eudaimonia? Ela é uma praxis, ou como vocês podem aparecer, como pode aparecer em alguns textos, uma prática, uma pragmática. Certo? Então essa praxis, essa prática, ela é a forma da gente alcançar a filosofia aristotélica da felicidade, como também o agir bem. Então tá tudo ligado para ele. Porque o Aristóteles, ele vai ser um dos filósofos que vai começar a categorizar o pensamento. Ele vai ser uma das pessoas que vai sistematizar o pensamento. Ele está dentro da área sistemática junto com o Platão, que é o que eu chamo de bifurcação epistemológica ou a bifurcação da teoria do conhecimento. O Platão, seguindo aqui comigo, vamos seguir uma ideia básica. Platão e Aristóteles. Lembrando, Platão foi professor do Aristóteles e, por consequência disso, Aristóteles vai ter um pensamento a partir do Platão. Mas esse pensamento a partir do Platão vai ser um pensamento diverso do seu professor. O Platão ele vai pensar racionalmente, enquanto que o Aristóteles ele vai ser o quê? Empirista. Professor, e cadê a questão? Calma, vou chegar já lá. O Aristóteles, ele vai ser empirista e vai dizer que os sentidos são mais importantes, enquanto que o racionalismo, ele vai ser uma forma de alcançar o pensamento, a razão, a verdade, através do exercício mental da reflexão que vai se dar por um inatismo, certo? Então, todo racionalista, ele também vai acreditar num conhecimento inato. Professora, como é que eu lembro de conhecimento inato? É só lembrar. O conhecimento está em mim, inato, certo? Lembra do inglês, in, dentro, inato. Então, para o Platão e os racionalistas, como por exemplo Descartes, o conhecimento inato, ele já está em mim, porque ele é derivado de uma força superior criadora de todas as coisas e que depositou em mim essa possibilidade de conhecimento, que seria o sujeito perfeito. Enquanto que Aristóteles, ele vai, diferentemente do Platão, unir o saber sensível com o saber racional. Então, para os empiristas, a sensibilidade, os sentidos, eles são fundamentais para o processo de conhecimento. Eu tenho uma musiquinha, nada genial, que eu canto para os meus alunos, mas que serve para grudar na mente, para a gente lembrar lá na hora. Meu Deus, o que é empirismo? Vou só cantar para vocês e vocês tentam lembrar amanhã. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Aristóteles era empirista. Essa é a musiquinha que ajuda a gente a lembrar. Por que olhos, ouvidos, boca e nariz? Sentidos. E os meus sentidos, eles me permitem um conhecimento de algo, certo? Já caiu uma questão sobre essa. O que é que os sentidos geram? Qual é a fonte do conhecimento para os empiristas, como Hume, que é um empirista radical? A fonte do conhecimento é a sensibilidade que produz em mim uma memória, e essa memória produz em mim um saber, que, no caso do Hume, é um saber pelo hábito, certo? Então, depois de toda essa digressão, vamos para o comando do texto. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio de quê? Essas práticas virtuosas, ou seja, que levam a gente ao sumo bem, um conceito que vocês não podem esquecer, sumo bem, são práticas que levam a gente a um aperfeiçoamento da conduta humana. Então, a resposta correta é a letra D. Por que aperfeiçoamento da conduta humana? Porque essa é a finalidade da polis. O sumo bem, ou a maior de todas as virtudes, é a função da sociedade, da cidade. A cidade, ela precisa melhorar o cidadão, porque ninguém vive só. Lembrar que a sociedade, a cidadania, o ser cidadão para o Aristóteles é um aprimoramento de virtudes, porque a cidade ela precisa relembrar da sua essência, que é a integração. O ser humano, para o Aristóteles, é um animal racional. E
Se é um animal racional, cabe a ele uma capacidade específica. Todo animal vai ter uma capacidade diferente. A capacidade do animal racional é racionalizar sobre as coisas. Então você racionaliza não é porque você é um ser iluminado. Você racionaliza porque essa é a sua capacidade, essa é a sua ontologia, essa é a sua essência, que lhe cabe descobrir e aprimorar por meio do quê? Da praxis, da prática. Então, o conhecimento da verdade é uma prática. O aperfeiçoamento é uma prática, que eu estarei buscando isso todos os dias. Segundo Aristóteles, a essência do ser humano é querer conhecer. A gente é curioso, a gente quer ir atrás, a gente quer descobrir as coisas. E esse querer conhecer leva a gente a um aprimoramento. Eu vou sempre avançar no sentido de descobrir mais coisas. E essa prática cotidiana que no equilíbrio, no justo meio das ações virtuosas e também viciosas, eu vou encontrar o caminho da verdade. Não é pender nem tanto para o excesso positivo nem o excesso negativo, mas encontrar o equilíbrio, e essa prática vai me levar também ao conhecimento do que é bom, do que é belo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Não tinha... Lembrando, tivemos 2 textos na primeira questão, mas nunca se deve começar pelo texto. Gente, eu fiz errado para vocês, mas esse meu fazer errado foi também para suscitar essa reflexão. Devemos sempre começar por onde? Pelo comando da questão, porque quando eu for para o texto, eu faço uma leitura guiada. Então, eu tenho como comando da questão a descrição crítica do personagem Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, ou seja, a gente tem um texto, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que nesse texto do Machado de Assis a gente tem uma atitude sofista. E essa atitude sofista, ela vai ser contestada pelos filósofos da antiguidade. Por qual motivo? Então, nesse texto a gente tem que o quê? Buscar qual é a crítica feita ao Machado de Assis, ao personagem de Machado de Assis, que se liga aos sofistas e que era muito criticado pelos filósofos da antiguidade. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas. Gente, os sofistas, eles vão ser muito criticados, inclusive ditos como não filósofos, justamente porque eles não estão preocupados com a verdade, mas sim com o quê? Retórica, com convencimento pelo discurso, certo? A retórica é a possibilidade de brincar com a verdade, como se a verdade ela fosse apenas um discurso e não algo que está real, no mundo real. Não é algo que eu vou buscar pelo meu conhecimento ou minha sensibilidade, é apenas uma discussão, aquela velha ideia de que sempre vai depender do ponto de vista, se a gente está falando a verdade ou não. Então, tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação, ou seja, a casca, a ornamentação, tudo isso que está ligado à ideia sofística de que, gente? De utilizar o discurso de modo persuasivo. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Também retomando como base textual o Aristóteles, só que nesse caso a política, né? Essa é a citação do Aristóteles. Vamos para o comando da questão. Segundo o autor, é a função do Estado. A gente já mencionou sobre isso, porque a função do Estado é aprimorar as virtudes humanas. E essa função do Estado, gente, ela tem o quê? Que garantir algo. Garantir o quê? A racionalidade dos indivíduos. Tanto que o Aristóteles vai falar aqui, em sua teoria de justiça, que a justiça ela precisa ser distributiva.
Se você, através da sua praxis, da sua ação, vai alcançar coisas boas ou coisas ruins, porque você quis, você foi atrás, você ou buscou se aprimorar, ou seguiu inerte, não quis fazer nada, ou você realizou a sua essência racional, ou você não a realizou, que está ligada à ideia de ação e potência do Aristóteles. Todo ser movente carrega em si uma potência de ser, mas essa potência ela só é realizada pela ação. Não é porque eu nasci um sujeito racional, carrego em mim uma potência racional, que eu necessariamente já sou racional. Eu preciso agir, eu preciso encontro buscar essa minha racionalidade, né? Esse meu aprimoramento, esse meu autoaprimoramento, cuidar de si. Tá? Então, a função do Estado é garantir a essência humana, a racionalidade. Através de quê? Desenvolvendo, gente, um aparato legal, um aparato de justiça que permita ao cidadão se aprimorar. Né? Justiça distributiva é o quê? A divisão entre justiça formal versus justiça material. Trazendo para os nossos dias. A justiça formal na nossa Constituição seria o quê? Todo cidadão tem direito a uma educação de qualidade, gratuita para todo mundo, de uma faixa etária até outra faixa etária, beleza? Então, não quero entrar muito nesse mérito, senão a gente vai acabar desviando o assunto, mas todo cidadão tem direito a uma educação de qualidade, gratuita, durante uma certa faixa etária. E a justiça material todo cidadão de fato tem acesso a esse direito fundamental da educação gratuita, de qualidade, dentro de uma faixa etária específica? Não, né? Então, a justiça, ela pode ser analisada como sendo algo que realiza ou não o cidadão a depender da sua forma ou da sua materialidade. Se de fato ela está reagindo materialmente a forma na qual ela traz. Então, a nossa materialidade, a nossa justiça brasileira, ela não está correspondendo, diante de vários dados que a gente tem, principalmente dados do IDEB, que a justiça material não está correspondendo à justiça formal, ou seja, nossos direitos formais não estão sendo garantidos materialmente, o cidadão está sendo tolhido dos seus direitos. Tá? Então, qual é a função do Estado para Aristóteles? É garantir uma vida ética, proporcionando a formação moral dos cidadãos. Então, essa formação moral, por exemplo, ela vai vir lá na frente, na Idade Moderna, com o Rousseau. O Rousseau, que também é um neo-aristotélico, e o que seria esse movimento neo-aristotélico? É um movimento neoclassicista de retorno das ideias de Grécia e Roma, que vai acontecer tanto no medievo quanto na modernidade. Esse movimento que vai desembocar no iluminismo, o neoclassicismo, vai retomar as ideias do Aristóteles e do Platão para pensar o tempo moderno. Então, no Rousseau, o neo-aristotelismo seria a retomada dessa ideia de justiça que vai se dar, por exemplo, no Emílio. O que é a justiça material e formal, justiça distributiva de uma república? É garantir, diminuir as desigualdades entre os cidadãos e garantir o mínimo de justiça para que eles possam se desenvolver. Ou seja, ter uma boa educação formal, uma educação garantida pelo Estado dentro de uma faixa etária, uma educação gratuita, que são as ideias que estão presentes no Emílio, são a base de uma cidadania, de fato, que possa vir a ser plena. Certo? Finalizando, Idade Antiga, temos aqui um pré-socrático, que é quem? O Empédocles. O Empédocles ele vai pensar em uma base, um princípio, uma origem, assim como todos os filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos eles estão preocupados com a arqué,
Arqué, vocês podem ver com CH ou com K, tá? Que é o quê? Um princípio, uma origem das coisas no mundo. Mas essa arqué, ela vai ligar seres humanos a uma natureza. Por quê, professora? Porque a gente ainda está muito preocupado com uma análise lógica da physis ou natureza. Então, essa análise lógica, que vem pelo logos, é uma análise de tentar entender as relações de causa e efeito do mundo dentro de uma relação lógica. Tentar entender o porquê das coisas acontecerem como acontecem, sem que seja uma interpretação divina, mística, mitológica, sem tentar atribuir a tudo que acontece no mundo a uma divindade. Tentar entender o porquê das coisas acontecerem como acontecem e chegar, inclusive, a problemáticas da sociedade, como as coisas acontecem não porque os deuses quiseram que fosse assim, mas porque os homens quiseram. E pensar a ideia de justiça, a ideia de ética, a ideia de bem, tá? E os primeiros filósofos, eles serão muito preocupados com a physis, com o logos, com a relação entre humanos e natureza, porque a natureza contém no ser humano, o ser humano contém na natureza, não se dissocia. A arqué como princípio, uma cosmogonia, uma explicação de origem de mundo que é mitológica versus uma cosmologia, logos, tudo que tem logia significa estudo, certo? Então aqui a gente tem a presença do logos necessariamente, da razão, do raciocínio, da interpretação causal, do porquê as coisas acontecem como acontecem, em uma busca de uma ontologia. Vocês já sabem que logia significa estudo. E o que seria onto? O estudo do ser, da essência. Porque, para os pré-socráticos, tudo possui uma essência, tudo possui um motivo de ser assim. Então, a gente tem o Empédocles, que vai estabelecer a união de 4 elementos: fogo, ar, água e terra. E vai entender que eles são eternos e mudam, aumentando ou diminuindo, mediante a mistura e separação. Mas os princípios propriamente ditos pelos quais são movidos são amor e ódio. O amor que acrescenta e o ódio que reduz todos os elementos da nossa vida. Pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento e, para o Empédocles, isso seria a origem do movimento, da ação, né? do porquê as coisas se movem no mundo. Sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio. Então, esse texto propõe o entendimento do Empédocles acerca da origem, do princípio, uma preocupação do pensamento pré-socrático. Por quê, gente? Evoca uma explicação cosmogônica. Por que cosmogônica, professora? Por que não seria cosmológica? Porque a cosmogonia, ela aceita tanto explicações mitológicas quanto lógicas. Mas tudo se inicia na Grécia Antiga através do mito. É assim como as primeiras sociedades vão interpretar o mundo, uma relação divina. Até a gente atribuir a origem da filosofia aos gregos. Temos muitas discussões em torno disso, temos muitas questões sobre obliteração de conhecimento, sobre apagamento identitário de outras filosofias, filosofias do Oriente, filosofias africanas. A gente pode discutir isso em um outro vídeo. Vamos para a próxima. Santo Agostinho, livre-arbítrio, como citação. Vamos para o comando. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Então, que é essa punição divina? E a punição divina, ela tem uma função. Só que ele está trazendo o quê? Livre-arbítrio. Então, qual é a relação entre punição divina e livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? É a gente poder fazer tudo o que a gente quer. Só que para o Santo Agostinho, essa liberdade ela não é plena. Inclusive tem na Bíblia. Tudo me é livre, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque para o Santo Agostinho, a libertação ela vem pela fé.
Crer para compreender. Preciso primeiro entender a origem das coisas através de um propósito, de uma predestinação, certo? Tudo está predestinado, está destinado a ser uma ideia que ele pega de quem? Dos estoicos. Filosofia helenística do final da Idade Antiga. E aí os estoicos, eles estão querendo dizer que existe uma lógica no mundo, existe o porquê, aquela frase. Existe um propósito na obra divina. Tudo acontece porque Deus quer. Nenhum fio do cabelo seu cai sem que Deus saiba. Essa é a ideia da predestinação, que vai estar muito presente na patrística, que é a escola do Santo Agostinho. A patrística do Santo Agostinho está preocupada com angariar novos fiéis. Pensem comigo, a gente tem ainda, nos anos 300, né, depois de Cristo, uma filosofia ainda muito crítica, muito racional. A patrística é uma tentativa de impor não, né? Que nesse momento é angariar ainda, uma tentativa de justificar teologicamente. E por favor, não confundam teologia com teleologia. Teleologia significa estudo dos fins, finalidades. Teologicamente significa estudo do Deus, dos deuses, né? Divindade. Então, a teologia é uma área que está surgindo na Idade Média para trazer um estudo lógico, racional, que quer unir razão e fé dentro de uma lógica divina monoteísta. A sociedade, ainda no momento de Santo Agostinho, ela é muito politeísta, acredita em vários deuses. E como a Igreja Católica está querendo se colocar como sendo a principal religião, eles precisam primeiro angariar novos fiéis, e a função da patrística é justificar teologicamente essa nova religião, tá? Que é o cristianismo. Então, Santo Agostinho, ele diz, todo mundo é livre. Livre sim, mas nem tudo vai me convir. Por que nem tudo vai me convir? Porque Deus tem um propósito para você. Mas aí cabe a você, se você quer herdar o reino dos céus ou permanecer no inferno. Isso é quem sabe, até porque não posso usar inferno, porque essa discussão de inferno, ela vai demorar durante toda a Idade Média, né? Ela ainda não vai ser formada como a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente pensa no inferno, a gente pensa automaticamente no inferno de Dante. E na Idade Média, a ideia de inferno, ela é uma construção, né? Ela ainda vai ser formada. Mas ou é a punição eterna ou é a paz divina, onde reina a justiça, a igualdade, a soberania de Deus. A tristeza, ela não toma os nossos corações, porque tudo é bom, tudo é feliz. Enfim, a obra divina, ela só se realiza de fato depois que a gente morre. Por que isso, professora? Vocês lembram que eu tinha dito sobre um neoclassicismo? A Idade Média também vai retomar as ideias dos gregos. E o Santo Agostinho, ele é um neoplatônico. As ideias de Platão vão se encaixar muito bem na ideia do Santo Agostinho. E aí eu vou fazer uma digressão teórica com vocês. Vamos lá. Esse daqui é o Senhor, Criador de todas as coisas, que é Deus, no Santo Agostinho. No Platão, é a força que cria todas as coisas, o Uno, tá? E essa força que criou tudo, também criou a gente. Mas eu derivo dessa força criadora. Mas eu não sou essa força criadora. Eu possuo um pedacinho da substância dessa força criadora, mas eu não sou ela, tá? Aquela ideia de que só Deus é perfeito
Eu posso compreender a perfeição de Deus, mas eu também não vou compreender tudo porque eu sou um ser humano, eu sou inferior a Deus. Somente Deus sabe de todas as coisas porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, eu tenho uma substância divina. Inclusive, é esse o conceito que vai criar-se no Santo Agostinho a ideia de dignidade. E essa dignidade, ao longo do tempo, vai desembocar na ideia de dignidade da pessoa humana, que é uma construção dogmática. O que é a dignidade da pessoa humana? É uma construção filosófica. Então, a gente precisa voltar na história para entender essa construção de dignidade, e o Santo Agostinho colabora muito com essa tese para pensar, por exemplo, que eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Eu possuo algo que ninguém aqui na Terra pode me tirar. O que é isso? A minha vida, tá? Então, Deus criou o ser humano, mas quando ele veio aqui para a Terra, ele assumiu a forma de um corpo, beleza? Vocês já assistiram Soul, da Disney? Fala muito das ideias do Platão no Soul da Disney. A gente tem exatamente essa ideia quando a número 33, se eu não me engano, ela tá querendo encontrar quais são as características dela. E aí, quando ela vai de fato para a Terra, ela acaba esquecendo o que ela é e ela vai vivendo a vida inteira tentando descobrir isso. Quando eu assumo a forma de um corpo, eu esqueço, sendo necessário rememorar, certo? Aqui vai se dar, no Santo Agostinho, a tese da iluminação. Eu vou ser iluminado por o quê? Pela razão. Mas é uma iluminação de reconhecer o que Deus já tem para a minha vida, como propósito. Eu vou ser iluminado racionalmente para descobrir o que já tem dentro de mim, o que me é inato, porque Deus depositou em mim essas capacidades de conhecer o que Ele quer como propósito, tá? Então, o livre-arbítrio é livre somente condicionado à vontade divina. Ela é livre, a liberdade, ela só é completamente livre para buscar a Deus. Tanto é que a origem do mal, no Santo Agostinho, não pode vir de Deus, porque Deus não pode ter criado o seu oposto. Se Deus ele é perfeito, que é a lógica, a hermenêutica filosófica da Idade Média. Professor, o que é hermenêutica? Vem do deus Hermes, o que leva a mensagem. Então, a hermenêutica é a interpretação, e a gente tem 3 tipos de interpretação. A interpretação bíblica, a interpretação literária e a interpretação jurídica. Nesse caso, a interpretação bíblica é o quê? Tentar entender o que é que Deus deixou pra gente na palavra, na Bíblia, tá? Então, Deus tem um propósito, eu preciso conhecer, eu preciso utilizar a minha racionalidade para a obra divina. Então, qual é o contexto que sustenta a punição divina? A ideia de que a punição divina, ela é uma insuficiência da autonomia moral. Porque eu sou livre, sim, mas eu não tenho capacidade de conhecer tudo. A minha moral, ela é insuficiente porque eu dependo de Deus. Certo? Eu preciso de Deus para entender as designações desse dos seus propósitos, entender o porquê dele fazer as coisas da forma como ele faz. Entender os propósitos divinos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Finalizando a Idade Média, temos o São Tomás de Aquino. Se o Santo Agostinho é neoplatônico, São Tomás de Aquino é neo-aristotélico. Professor, o que significa isso? A retomada das teses do Aristóteles na Idade Média, no contexto da Idade Média. Aristóteles, por muito tempo, vai ser negado na filosofia por causa das suas investigações científicas. Vão entender que ele é uma pessoa que vai desviar dos propósitos de Deus. Até que, quando os islâmicos fazem as traduções dos textos do grego antigo para o latim, o medievo descobre um novo Santo Agostinho que pode ser reinterpretado, que pode ser adequado à teologia cristã. E aí a gente está falando de 1100, certo? A gente está falando em um momento que a igreja já está consolidada como um poder. E São Tomás de Aquino, tem uma formazinha muito interessante de vocês decorarem que São Tomás de Aquino ele é aristotélico.
São Tomás de Aquino. Aristóteles, certo? Então eu escrevo o nome dele ao contrário, Aristóteles. Professor, entendi nada. Gente, também esse negócio não serviu, né? Porque mudou toda a minha letra. É a forma como funciona para mim, é a forma como eu consigo lembrar. E talvez isso ajude vocês. Se ajudar, ótimo. Se não, faz o que funciona para você, certo? Então, Aristóteles. A de Aristó, T de Aristóteles e S de Les, certo? Gente, é como funciona para mim. Estou aqui para trazer dicas. Se funcionou para você, ótimo! Bola para frente. Então tá. São Tomás de Aquino, como um neo-aristotélico, deixa eu apagar tudo para deixar tudo bem bonitinho. Ele vai retomar as teses do Aristóteles. Quais são as teses do Aristóteles, principalmente, que a gente precisa lembrar? A ideia que a gente já falou lá na primeira questão, de que a sociedade, ela precisa trazer uma função para o cidadão. Que função é essa? O sumo bem, é que eu já estou antecipando a questão para vocês. Mas vamos lá ler o contexto, né? Vamos ler o enunciado. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma o quê? Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão e é apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mista, ou seja, é super importante que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa, tá? Então, São Tomás de Aquino está pensando sobre a construção da sociedade como algo muito importante para a gente entender a interiorização de uma norma. Toda sociedade ela vai ter uma norma, seja uma norma escrita ou seja uma norma moral. E essas normas, elas conduzem as nossas ações de fazer ou deixar de fazer, tá? Só que aqui a gente tem uma razão que também vai levar a gente a uma razão divina. Só que essa norma, ela precisa ser primeiro incorporada, tá? Então, nesse contexto do século XIII, o São Tomás de Aquino, ele está preocupado em trazer a ideia de bem comum do Aristóteles. Gente, daria para resolver essa questão só retirando qual é a base do pensamento. Não é Platão, não é Sêneca, não é Pitágoras, não é Agostinho, é Aristóteles, tá? Mas vamos entender essa ideia de conceito de bem comum. O bem comum, para o São Tomás de Aquino, ele precisa também desembocar na compreensão de Deus. Lembrando, Aristóteles ele foi negado por muito tempo na Idade Média. Depois ele vai se tornar tão forte que ele vai ser utilizado como argumento de autoridade. Só de você utilizar o Aristóteles como fundamento argumentativo, já seria suficiente para que seu argumento estivesse certo, que é algo que Descartes depois vai contrapor. Ele vai dizer que esses argumentos de autoridade não levam a gente a um conhecimento da verdade. Isso Descartes, tá? Mas o Tomás de Aquino, ele pensa o seguinte: a lei é uma regra, um preceito relativo às nossas ações. A norma suprema, que é o quê? A norma divina dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. E aqui ele traz o conceito de razão divina. Deus tem uma razão maior que leva a gente a compreender os fenômenos do mundo. E aqui a gente tem a união de razão mais fé, que vai formar a base da escolástica, que é a filosofia do São Tomás de Aquino, certo? A escolástica é a escola que ele vai fundar e que vai dar origem, por exemplo, às universidades da Idade Média.
Então, entender que tudo que acontece no mundo, todas as relações de causa e efeito que a ciência estuda, são também compreensões de Deus, vai ser revolucionário no momento do Santo Agostinho, nesse caso especificamente, século XIII. Tá? Então ele vai dizer que na natureza existe uma razão de ser das coisas e que também é uma razão divina. E que a norma dos homens, a norma do homem precisa estar de acordo com a norma divina. Vamos para a questão de número 7, entramos na Idade Moderna. O comando da questão é a seguinte: o princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade se traduz pela seguinte formulação teórica. A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio "trate os outros como gostaria de ser tratado", é um dos princípios morais mais onipresentes, ou seja, presente em todo canto. A noção subjacente, ou seja, da qual decorre, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas. E poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios. Então, esse princípio ético é estruturante da vida em sociedade. Que princípio ético é esse, professora? Tratar todo mundo como você gostaria de ser tratado. Aqui a gente já tem muito claro sobre quem é o filósofo, né, gente? Quem vocês acham que é? O Kant. Lembrar, Kant ele é iluminista. Peraí que caiu água aqui no meu tablet, por isso que estou indo para cima e para baixo. Ele é iluminista e ele é contratualista. O que é que significa isso? Significa que ele vai pensar tanto o contrato social quanto a razão como sendo uma forma de alcançar a verdade, alcançar o saber, que no caso dele vai ser o Aufklärung, certo? Então, a nossa iluminação vai ser alcançar a razão como sendo um princípio moral. Então, ele inverte a ideia de que a ética é a forma da gente interpretar a sociedade, para dizer que a moral é a forma da gente interpretar a sociedade. Moral é toda conduta de uma sociedade dentro de uma determinada época em um determinado território, tá? Existem práticas, normas morais que funcionavam em uma época e que não funcionam mais em outra. E a gente precisa entender essa moral dentro de um sentido cultural. A moral, ela produz regras sociais, normativas, de conduta, de inclusão ou exclusão dos sujeitos. Mas ninguém vai ser juridicamente ou legalmente punido por uma moral, a menos que a ética esteja também submetida a essa moral, tá? Então, por exemplo, uma mulher não vai ser condenada, eticamente falando, porque ela usou uma roupa colorida em um ambiente inapropriado. Mas ela vai ser moralmente condenada, as pessoas vão julgá-la, as pessoas vão ficar comentando. É diferente de você cometer uma imperícia, uma imprudência em um ambiente de trabalho, você ser um dentista e você ser um estudante de odontologia, não ter o diploma e você atuar como se fosse um dentista, né? Você está ferindo a ética, não apenas a moral, como também a ética, certo? Então, ele inverte a moral para transformar a moral em um princípio. E esse princípio, no Kant, vai ser um imperativo. Imperativo no português é tudo aquilo que manda, é um mandamento, obriga. Traga-me água, isso é um imperativo. Estou mandando alguém trazer água para mim. Então, se a moral para o Kant ele é um princípio imperativo, ele é uma ordem. Mas que tipo de ordem? Uma ordem interna. Ela precisa primeiro partir da minha pessoa. Eu preciso me constranger a minha consciência primeiro a refletir sobre o que é certo ou errado.
tá? Então, a primeira fase da moral kantiana é a hipotética, que vem da hipótese, da reflexão. Eu vou pensar hipoteticamente sobre algo, vou refletir, ou seja, eu vou refletir sobre se algo é certo ou errado. Depois ela é categórica, vou seguir à risca isso que eu entendi como sendo princípio ético, errado ou certo. E eu, como sujeito racional, vou entender que essa atitude vai ser alcançada, se refletida por todo sujeito racional. Todo mundo vai conseguir chegar nas mesmas conclusões, porque os sujeitos racionais conseguem interpretar sobre o que é certo ou errado e alcançar as mesmas ideias, tá? E de modo que esse princípio categórico ele vai se transformar em um princípio universal, um imperativo universal, que é a ideia dessa questão, certo? Trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso é o quê? Um imperativo categórico. Você vai se submeter moralmente a tratar todo mundo, mesmo que você odeie a pessoa. Você vai tratar todo mundo como você gostaria de ser tratado. Temos aqui o Nietzsche sendo citado pelo Ferri. Aprender a viver filosofia para os novos tempos. Qual é o comando da questão? Qual conduta se mostra alinhada à proposta nietzschiana apresentada no texto? Vamos para o texto. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar viver. É o dever, pois, em todo caso, você reviverá. Aquele que ama antes de tudo se submeter, obedecer e seguir, que obedeça, mas que saiba para o que dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio. É a eternidade que está em jogo. Temos dois conceitos fundamentais do Nietzsche aqui, que é o eterno retorno e o amor fati, ou amor ao seu destino. Essa reflexão dele, gente, é uma reflexão de cunho trágico. Por que trágico, professor? Ele ficou um quadrado. Por que trágico? Porque é aceitar o destino tal qual ele é, não se resignando, mas entendendo que a vida é trágica, é isso mesmo, e tem coisas que você não controla, tem coisas que estão fora do seu controle e que seu destino ele deve ser escolhido dentro das suas possibilidades de escolha. A vida, ela é única e você tem uma infinidade de escolhas para realizar. E no momento em que você realiza, se escolher, e isso é um ato de coragem muito grande para o Nietzsche, é o Ubermensch, o super-homem, saber que você não precisa se apoiar em nenhuma moral social ou nenhuma moral religiosa para se determinar na vida, é alcançar o supremo de amar o seu destino, amar a sua vida e fazer aquilo que significa para você. Então, a vida para o Nietzsche é uma vida em que você combate todos aqueles dogmas, é o martelo do Nietzsche, né? Vamos martelar toda a moral, todos os princípios, dentro de um conceito do Nietzsche que é a cultura. O que é a cultura? A cultura, ela molda as nossas condutas, ela normatiza. Entretanto, nem toda norma me faz feliz, nem toda norma me permite ser. E quando eu escolho obedecer às regras que fazem sentido para mim, independente da sociedade, eu escolho viver a vida tal qual ela se dispõe para mim. Próxima questão, questão de número 9. Nós temos o Merleau-Ponty, mas não é uma questão sobre o Merleau-Ponty. Vamos para o enunciado. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por. Temos aqui o Descartes. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa retomar a ideia central do Descartes, que é o quê? A dúvida metódica. Professora, o que é uma dúvida metódica? Ela é cética, ou seja, uma filosofia helenística. O ceticismo é uma filosofia helenística, são quatro escolas, podemos dizer assim, da filosofia helenística.
o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. E a filosofia cética, ela diz que eu consigo encontrar argumentos para ambos os lados. Esses argumentos, eles são argumentos de busca de verdade. Então, a dúvida cética do Descartes não é de fato um ceticismo, mas é uma dúvida para encontrar a verdade. Eu vou duvidar até estar diante de ideias que sejam claras e distintas. Então, ele não é cético, certo? Por que a gente precisa buscar ideias claras e distintas? Porque o mundo sensível, ele é enganoso, o mundo me engana. Eu só posso acreditar naquilo que a razão consegue depurar. Isso porque ele é um racionalista neoplatônico da idade moderna. Ele está dentro da ciência moderna, como um fundador da ciência moderna, se contrapondo à escolástica e pensando como é que a razão encontra a verdade, como é que a razão alcança realmente um conhecimento lógico entre causa e efeito, sem estar influenciado por dogmas religiosos, sem estar influenciado por uma doxa, certo? E o que é doxa? É opinião. E doxa é diferente de episteme. O que é episteme? Conhecimento. Então, a idade moderna, o racionalismo da idade moderna, quer buscar episteme, quer buscar o conhecimento racionalmente reflexivo, que me dá um método que me permite reproduzir em todos os mesmos parâmetros a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, se eu seguir o mesmo parâmetro, eu vou sempre conseguir o mesmo resultado, tá? Isso vai influenciar o pensamento contemporâneo, o pensamento moderno por inteiro e o pensamento contemporâneo trazendo, por exemplo, no nosso tempo, a crise da verdade, tá? Então, essa dúvida metódica, ela vem pela primeira afirmação. Tenho que duvidar de tudo que se apresenta para mim, porque tudo se apresenta pelos sentidos. Os sentidos é a primeira forma de conhecer, ou seja, é a res, ou a coisa, a substância que ele fala, né? Extensa. E isso me leva à primeira afirmação clara e distinta, que é a res cogitans. A única coisa da qual eu não posso duvidar é que eu existo. Então, ele inverte um pensamento medieval que Deus existe, logo eu também existo. Para dizer eu existo, logo Deus existe. E Deus deve ser a substância perfeita que depositou em mim todo esse conhecimento e que também me permite conhecer outros seres humanos. Não me restando, portanto, o solipsismo, crítica a qual o Descartes vai ser sempre atribuído. Solipsismo, o sujeito sozinho no mundo, porque a única coisa que ele consegue afirmar com total certeza é a sua própria existência e não a existência de outros seres humanos. Então, como ele quebra isso? Através da res divina. Foi Deus que depositou em mim o conhecimento, logo também eu posso conhecer outros seres humanos. Tá certo? Então o texto tem o quê? Eu poderia concluir que raiva é um pensamento, que está com raiva pensar que alguém é detestável, em que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. A raiva seria, portanto, espírito. O que é que esse texto traz dentro do problema corpo? A visão dualista. Professor, o que é essa visão dualista? A visão de que corpo e alma são substâncias diferentes, ou seja, são ontologias diferentes, certo? Substância, ontologia, essência, são conceitos que se referem a esse dualismo. Próxima questão, escrita em 1829, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Já estamos no final da Idade Moderna, indo para o período contemporâneo. Vamos ver o que é que tem de ideia de origem iluminista nesse texto.
Havia muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina e arrancava à morte milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. E o governo de Portugal nunca se lembra de transmitir ao Brasil desculpa, menina, trava-língua quase, a mais útil das descobertas humanas. Quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia deste salutar invento, ou se atendesse às vantagens da população ou ao perdimento de imensas somas de mortandade contínua de escravos, que este flagelo devorava. O certo é que, mais ocupado de seu ouro que de seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a esse mal. Então, a gente está falando sobre a história da vacina do Brasil, como tem na referência. E que é o quê? Ideia iluminista de buscar o quê, minha gente? A gente está querendo buscar o quê? A responsabilização. Cadê onde é que está a alternativa que eu li depois? Letra E. A responsabilidade dos governantes de assegurar a saúde, certo? Então, essa ideia iluminista, tratada no texto, vai vir em decorrência da teoria dos direitos fundamentais, que é uma construção filosófica, dogmática. Os direitos fundamentais, ela vem da união de direitos naturais com direitos positivos. Gente, dentro disso aqui, já caiu uma questão no Enem. A gente tem um conceito de justnaturalismo. Professor, o que é isso? Se cair, eu não vou saber. Direitos naturais é uma tese filosófica que diz que você nasceu com direitos. Você lembra que eu falei de Santo Agostinho? Santo Agostinho vai dizer que você nasceu com direitos que foram depositados em você pelo ser criador, certo? Direito à vida, liberdade de expressão. Obviamente que não vai estar formulado dessa forma em Santo Agostinho, mas é uma digressão filosófica que vai levar nos iluministas a ideia de que esses direitos naturais não podem ser não podem ser retirados pelos homens. Então, direito positivo é o direito escrito por seres humanos, ou homens com H, que vai significar humanidade, certo? Um H maiúsculo. Seres humanos com homens com H maiúsculo significa humanidade, tá? Então, esses seres humanos, eu prefiro o conceito de humanos do que de homens. Esse conceito, ele traz a gente uma noção de esses direitos positivos que são criados por seres humanos, traz a noção de o quê? Extrapolar limites ou de ser muito autoritário. Então, os autoritarismos, eles aconteciam nos direitos positivos e que desde a Grécia Antiga a gente tem uma grande discussão sobre direitos positivos e direitos naturais, né? A gente tem, por exemplo, um texto chamado Antígona, em que a discussão entre direitos naturais e direitos positivos está muito presente na obra teatral Antígona, que depois vai ser reformulada e moldada para várias interpretações contemporâneas. Recomendo a leitura desse texto, certo? Então, o justnaturalismo é a fundamentação jurídica dos direitos naturais e que no iluminismo vai se transformar em direitos fundamentais, de modo que todo direito positivo, ou seja, escrito pelo ser humano, precisa observar os direitos naturais, não podendo diminuí-los, porque se a gente diminuir, a gente está diante de uma ilegalidade. Se a gente está diante de uma diminuição da liberdade de expressão, a gente está diante de uma ilegalidade. Se a gente está diante da diminuição de um direito de ir e vir, a gente está diante de uma ilegalidade. Ou seja, o que é um Estado não democrático? É um Estado que suprime os direitos fundamentais, que não reconhece, não observa que os direitos positivos estão sendo superiores aos direitos naturais. Então, desde a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789,
que os direitos fundamentais existem, obrigando os seres humanos, né, todo e qualquer ser humano, a observar e garantir os direitos naturais. Então, toda carta constitucional precisa necessariamente se ater à observação e proteção dos direitos naturais, que a gente vai dar o nome de direitos fundamentais. Certo? Vamos para as duas últimas questões e a gente vai para 1 hora de aula, encerrando com filosofia contemporânea e temos nosso comando de questão. Qual tipo de raciocínio corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto? Vamos lá ver qual é o padrão de pensamento do texto. Bertrand Russell, que é um filósofo sensacional, incrível, ele tem um livro chamado História do Pensamento Ocidental. Tô olhando para ele, que ele tá na minha cabeceira de leitura. Muito bom. Ele tem História da Filosofia Ocidental e História do Pensamento Ocidental. Recomendo para quem gosta de filosofia a leitura desses 2 livros. Então, texto. Bertrand Russell conta a história de um peru que descobrira em sua primeira manhã na fazenda de perus que fora alimentado às 9 da manhã. Contudo, ele não tirou conclusões apressadas. Esperou até recolher um grande número de observações do fato que era alimentado às 9 da manhã e fez essas observações sob uma ampla variedade de circunstâncias, às quartas e quintas-feiras, em dias quentes, em dias frios, em dias chuvosos e dias secos, ou seja, não importa o dia, ele estava sendo alimentado às 9 da manhã. A cada dia acrescentava uma ou outra proposição de observação à sua lista. Finalmente, em sua consciência, ficou satisfeito e ele concluiu: eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. Que tipo de pensamento é esse, galerinha? É um tipo de pensamento indutivo. Esse pensamento indutivo, deixa eu só aumentar aqui. Letra C é o quê? A gente vai partindo de várias particularidades para chegar a uma conclusão comum, a uma conclusão que seja geral, tá? Por exemplo, ouro é metal, prata é metal, bronze é metal. Todo metal na presença do fogo se dilata. Essa é a conclusão que a gente consegue extrair, né? Tipo, o ouro queima, o ouro se dilata, a prata também se dilata quando está na presença do fogo, o bronze também se dilata, todos eles são metais. A gente conclui, portanto, informação geral. Eu preciso sair testando todo o metal do mundo para poder concluir algo? Não, senão vou demorar uma eternidade. E a gente precisa concluir coisas para construir argumentos, certo? Então, a indução ela tem essa proposta de trazer conhecimentos gerais sobre particularidades, sem que eu tenha que comprovar todas elas, até que eu me depare com uma particularidade que não se adequa a todas as outras que eu estou analisando. E aí eu preciso reformular a minha base. Beleza, qual seria a outra ideia? A ideia dedutiva. Professor, o que é uma ideia dedutiva? Eu estou saindo de um geral para um particular. Exemplo, Sócrates. Exemplo, todo ser humano morre. E essa é a proposição de número 1. Essa proposição de número 1, que a gente chama na dedução de axioma, é o ponto de partida do seu pensamento, é o princípio. Porque senão a gente vai ficar sempre ad infinito, ou seja, infinitamente retomando o ponto de partida. Para que a gente consiga avançar na discussão, a gente transforma isso em axioma. A gente não questiona o próprio princípio, tá? Então, todo ser humano morre. Ah, mas morre de quê? Não vou ficar perguntando. Morre, ponto, acabou. Esse é o axioma, tá? E na filosofia aristotélica, toda dedução também é um silogismo. Ou seja, todo silogismo, melhor falando, é uma dedução, é do tipo dedutivo.
Eu vou sair de um geral para um mais particular. Então, voltando para o meu axioma, para a minha primeira premissa. Todo ser humano morre. Sócrates é ser humano. Minha segunda premissa. Qual é a conclusão da qual eu posso extrair? Eu vou tirar o meio termo. Qual é o meio termo? Ser humano. Então, Sócrates, que é a particularidade, eu comecei falando de um geral que era todo, para depois sair para um particular, Sócrates morre. Ele morre por quê? Porque é ser humano. E se todo ser humano morre e Sócrates é um ser humano, então Sócrates morre. Certo? Não vou sair também analisando se todo ser humano realmente morre. Até porque todo ser humano até hoje morreu. Imagina se as pessoas não morressem, né? Que caos seria. Tem inclusive um filme falando sobre Hitler que não morreu. Hitler continua vivo. E aí o que aconteceria nesse nosso tempo contemporâneo se Hitler não tivesse morrido? Então, o Sócrates, ele morre, de fato ele morreu de veneno de cicuta. Só para retomar esse assunto, ele morre por 3 motivos. A filosofia do Sócrates é a maiêutica socrática. E o que é maiêutica? É literalmente parir o conhecimento através da ironia, ou seja, perguntar sem pretender chegar em algum lugar, perguntar para que a pessoa investigue dentro dela mesma os princípios que ela está trazendo, as coisas que ela está trazendo como pensamento, e também a dialética, que é colocar uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. Isso que a gente fez aqui nesse silogismo é uma dialética. Eu estou trazendo várias ideias e estou concluindo, de modo que a minha conclusão ela volta a ser um axioma e isso daqui se torna infinito. Ou seja, a dialética é a proposição de tese, antítese e sínteses até que a gente conclua algo. E essa conclusão é um conhecimento verdadeiro sobre algo. Beleza? Onde é que o Sócrates aparece dentro de um jogo? Em Assassin's Creed Odyssey. Guerra do Peloponeso. Tem uma discussão em que você escolhe o seu personagem, Alexios ou a outra, que eu não lembro agora. Acho que é... Ai, gente, esqueci o nome. Enfim, se você escolher o Alexios, você vai conversar com o Sócrates. Eu escolhi outro personagem também. E tem um momento que é bem interessante que a pessoa fala: ai, não aguento mais o Sócrates, você de novo, você nunca para de perguntar. E é isso, o Sócrates ele era o chato, ele vai morrer por isso, por ele estar sempre exercendo a sua filosofia maiêutica. Ele vai morrer por estimular novos pensamentos na juventude, vai morrer por dizerem que ele não acredita nos deuses, isso seria um grande erro na sociedade grega antiga, e vai dizer que ele também não acredita na democracia, não acredita no sistema, no governo. E tem um discurso final, né? Apologia de Sócrates, feito pelo Platão, que vai falar sobre a defesa dele lá no julgamento. Bem interessante ser lido. Vamos lá para a última questão, nossa última questão de revisão para o Enem. Temos o Sartre e Marx trazendo o pessimista. A postura determinista adotada pelo pensamento de Gerineldo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Gerineldo dorme porque já está conformado com o seu mundo. Aqui a gente já sabe, de acordo com o pensamento de Sartre, que a conformação ela não pode existir. O primeiro passo do não conformar-se é não aceitar o estado de coisas que lhe são impostas. Lembrar da grande frase existencialista. A existência precede a essência. Professor, o que é que significa? Significa que eu primeiro existo no mundo para depois existir para o mundo. Todo mundo nasce dentro de um mundo. Todo mundo nasce dentro de um mundo. Todo mundo nasce dentro de um contexto. E esse contexto ali já está dado por N fatores. Pelas instituições, pela religião, pela família, enfim. Várias coisas. Quando eu nasci,
Minha mãe não queria saber qual era o meu sexo. Ela não queria fazer a ultra para descobrir o sexo. Ela queria que fosse surpresa. E tudo que eu tinha era com cores ditas neutras, mas que a gente sabe que não eram neutras, que era azul, verde, branco, amarelo, um tanto quanto tendenciosa para o feminismo e também para o patriotismo. E aí, quando eu nasci e viram que era uma menina, a primeira coisa que fizeram foi colocar um brinco em mim. Eles perguntaram se eu queria ser furada? Não, eles apenas me furaram. E aí é que a gente tem uma primeira determinação de existência. Uma menina, para ser identificada como uma menina, precisa ter o quê? Orelha furada, certo? Então, essa existência é a determinação que você vai ser dada no mundo. Existem vários conceitos para você. O que é ser mulher? E aí a gente lembra da Beauvoir, que já caiu na Enem também, que também é existencialista. Beauvoir era companheira do Sartre e eles vão ter pensamentos existencialistas sobre o mundo da década de 50, né, sobre tudo que está acontecendo no mundo na década de 50, inclusive o Sartre ele vai ficar bem famoso pelas suas obras literárias. O existir no mundo, ele é determinado por vários fatores, mas você se descobrir a sua essência, é um processo de libertação. E esse processo de libertação segue no caminho primeiro da angústia. O que é angústia? Você se deparar que toda a sua vida foi determinada por outros indivíduos. E a angústia está em perceber que você tem escolhas nisso. Existem tantas escolhas entre o que eu quero ser e o que eu não quero ser que isso me causa angústia. Vocês, por exemplo, devem estar vivendo esse sentimento de angústia agora. Nossa, tem tantos cursos que eu faria, tantas coisas que eu viveria, mas eu tenho que escolher um, porque no final das contas eu preciso trabalhar e esse meu trabalho vai determinar a minha vida, porque se eu passo 8 horas do dia trabalhando, mais 8 horas do dia dormindo, já foi embora 16 horas da minha vida, e aí são 24 horas e, meu Deus, já tá sentindo a angústia? Pronto. Então, a angústia é o primeiro sintoma da liberdade. E saber que toda escolha é uma escolha. E que ao momento em que você escolhe algo, você também deixa de escolher algo. E isso lhe traz uma tristeza, mas também são suas escolhas. A sua vida é o que é. Sua vida é uma coletânea de escolhas. E você também não é determinado pelas outras pessoas. Mas você é responsável pelas suas escolhas, porque um sujeito livre também é um sujeito responsável. A liberdade, ela vem com a responsabilização das suas escolhas. Você saber que você fez autonomamente, porque você quis tomar aquela decisão, realizar aquela ação, e que toda ação vai ter uma consequência, seja ela positiva ou não, e assumir essa responsabilidade, é ser um sujeito livre. Toda escolha que você faz na vida vai ter uma consequência. E aí cabe a você assumir a responsabilidade, né, das suas ações. Então, Jerinel está conformado com o mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer, após haver submetido todos os objetos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte, de azar. Melhor que ninguém, Gerineldo conhece o coeficiente da dilatação de suas janelas e mantém marcado num termômetro, com uma linha vermelha, o ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçados e estilhaçados de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. E temos o Sartre, não seria nada. A situação é o sujeito inteiro. Ele não é nada a não ser sua situação. E é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. E o sujeito a elucidar a essas coisas pela sua própria superação, se assim quisermos, ou são as coisas a reenviar ao sujeito a imagem dele. É a total facticidade, a contingência absoluta do mundo, o acaso, né? Do meu nascimento, do meu lugar, do meu passado, dos meus redores. E é minha liberdade sem limites que faz com que haja para mim uma facticidade. Uma facticidade, certo? Então, existem facticidades de coisas que lhe determinam, mas quem quiser aqui escolher psicologia vai entender muito isso, né? Você não é resultado das coisas que lhe determinam. Por exemplo, você não
é o resultado das escolhas dos seus pais, ao mesmo tempo que você é. Eu sou resultado de várias escolhas de pessoas que vieram antes de mim, que me levam a uma genealogia. Eu sou resultado de todos os meus antepassados. Eu sou resultado de várias coisas que os meus antepassados escolheram, tiveram que renunciar. E ao mesmo tempo eu não sou tudo isso. Eu sou o que eu quero ser. E existirão pessoas que vão estar determinadas pelas minhas escolhas. Mas o que é que você quer ser no mundo no final das contas? Qual é o legado que você quer deixar? Como é que você quer que as pessoas lhe lembrem? Tá? Então, a postura determinista do Gerineldo lá no primeiro texto, ou seja, para ele as coisas já estão postas, já estão determinadas, já existe uma ordem, uma predestinação, coisa que o Sartre não vai pensar nunca, não existe nada determinado, tudo é um grande porvir, tudo é um horizonte de possibilidades. Então, se contrapõe com a ideia existencialista, por quê? Porque ele nega a possibilidade de transcendência. O Gerineldo acha que está tudo feito, já está tudo determinado, não há mais nada que ele possa fazer. E não, transcender é o quê? Sublimar, ir para além. Galerinha, chegamos ao final da nossa aula. Quero agradecer a todos que estiveram junto comigo, me acompanharam nesse momento. Queria que vocês soubessem que eu estou muito feliz de lançar essa minha primeira live com vocês, que a gente possa fazer outras aulinhas com mais calma depois, com mais tranquilidade, quando a gente passar esse momento de perrengue, de angústias de escolhas do Enem, para que a gente possa discutir sobre outros assuntos. Afinal de contas, esse canal ele tem a intenção de trazer jogos com análises sobre filosofia, sobre história e entender que o aprender, ele pode sim ser gostoso, pode ser saboroso, pode ser lúdico e pode ser algo que está no nosso cotidiano. Boa prova para todos vocês amanhã. Vão com tranquilidade, vão sabendo que vocês deram o seu melhor e boa prova. Até o próximo encontro. Tchau!